Olá, 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 graça e paz, seja bem-vindo ao nosso CVCast número 001. Eu sou seu apresentador, Júnior Esdras, e eu estou com um convidado muito especial aqui hoje. Quem é você? Olá, uma alegria grande estar aqui com você, Esdras. Sou o pastor Darcy Melquiades de Souza, pastor da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, em Nova Serrana, e é com muito prazer, com muita alegria que eu participo deste momento aqui com você. Muito obrigado, esse é o meu pastor, o nosso pastor, convidado mais do que especial. Muito obrigado, pastor Darcy, por atender tão prontamente o nosso convite. E a gente não podia trazer ninguém primeiro que não fosse o senhor, para deixar essa bênção especial para nós aqui, compartilhar um pouco sobre a Bíblia. O nosso programa, o objetivo dele é apresentar a Bíblia de um modo simples, de um modo claro, descomplicado para as pessoas. E também falar de atualidades e também conhecer as pessoas, né? Então o senhor é uma figura de grande carisma no nosso meio e nós queremos te conhecer um pouco melhor, te apresentar para as pessoas de muito longe. Então, primeiramente, pastor, fala para mim aí, qual que é a sensação de estar gravando esse podcast? Tá tenso aí? Rapaz, um pouco tenso, mas também feliz com essa experiência, né? Tudo tem sua primeira vez e o que importa é o valor que tem esse momento onde a gente pode comentar sobre a palavra do Senhor e dar alguns esclarecimentos que vai me tornar mais conhecido e também me oportunizar a expor algumas ideias, alguns pensamentos que muitas vezes a gente guarda só com a gente mesmo. É verdade. No decorrer dessa conversa, pastor, o senhor vai poder, as pessoas vão poder te conhecer melhor, a sua trajetória, a sua caminhada. É um homem muito valoroso para todos nós temos uma grande admiração por ele, e no decorrer desse bate-papo eu tenho certeza que vai agregar muito. E eu gosto, pastor, de conversar com as pessoas. Sempre o meu assunto primeiro é sobre a conversão. Eu sempre pergunto como foi, então compartilhe com a gente um pouquinho assim, de como foi sua conversão, pastor, o dia especial. Ezra, eu sempre faço uma observação quando eu vou falar a respeito da minha conversão, dizendo que minha conversão ela é um tanto quanto parecida com a conversão do apóstolo Paulo, na maneira, na forma, em que houve esse primeiro momento com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, naquela perseguição aos cristãos, de repente Jesus falou com ele dos altos e fez com que ele parasse e prestasse atenção naquela voz que era uma voz sobrenatural falando com ele. No meu caso, embora eu era cercado de uma vizinhança de muitas famílias evangélicas, e eu me converti nos anos 80, bem no início dos anos 80, e era um tempo em que as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, realizava os cultos ao ar livre, e antes de eles iniciarem os cultos deles, eles faziam aqueles arrastões, evangelizando em volta. E eu
aprendi, né, a ficar atento quando eles vinham até a mim, eu já fugia, Já né, se preparava. escondia em algum lugar Já e se tal. armava. Me armava. Então, parece que eu já estava assim, meio anestesiado em relação a ouvir a palavra de Deus via um evangelismo, coisa desta forma. Porém, meu pai, ele era leitor da palavra de Deus, embora católico, e eu sempre pegava a Bíblia dele para ler e nunca passava do primeiro capítulo de Gênesis. Porém, Normal. Porém, eu tinha muito medo quando tratava-se de assuntos como o inferno. E no meu tempo, nessa época eu tinha 23 anos de idade, e era muito comum as pessoas atribuir final do tempo, né, dizendo que o mundo iria arrasar, né, arrasaria. Uns diziam que o mundo iria arrasar com fogo, outros com água, até com pedra. E eu trabalhava numa oficina de lanternagem em Ipatinga, e por morar fora, iniciávamos o dia na segunda-feira um pouco mais tarde. E numa dessas segunda-feira, eu cheguei na oficina, comecei a trabalhar na reforma de um Fusca. Eu trabalhava exatamente na traseira desse Fusca. E o meu ajudante, ele trabalhava no paralama desse Fusca. E esse ajudante meu era um adolescente que eu já estava iniciando ele no uso das drogas, né? Nesse tempo a gente utilizava a maconha. E ele estava dando os primeiros passos dele por influência minha nas drogas. E de repente... Pastor, quando o senhor fumava maconha, o senhor ficava tranquilão? Ficava, eu já sou tranquilo, né? Doidão eu quase parava, né? Mas assim, eu viajava, né, bastante quando eu fumava. Viajava nas viagens, né, do efeito das drogas. Porém, nesse dia, a turma foi terminando de chegar, porque todos nós morávamos fora, cidade de 100 quilômetros de distância, Ipatinga, e nós morávamos em Caratinga. A turma foi chegando e eles reuniram lá no fundo da oficina, eu estava na porta, trabalhando com esse carro, eles começaram a falar de fim de mundo, sabe? Aí uns falavam que o mundo ia arrasar com fogo, outros com água, e eu escutando aquilo ali assim, prestando atenção, e me veio um medo, me invadiu, e eu morria de medo do inferno. E aquilo foi adentrando no meu coração, na minha mente, e eu com medo, aí de repente uma voz, naquele momento, para mim foi alguém falando atrás de mim. Alguém disse da seguinte forma: e você, Darcy, para onde você vai? E eu respondi aquela voz em voz alta, falei: o quê? Vou procurar uma igreja evangélica hoje. E o meu ajudante do meu lado, ele brincou comigo assim, falou assim: uai, nesse tempo eles me conheciam por um apelido. Conta aí, pastor. Não vou contar. Mas assim, essa voz falou: e você, Darcy, para onde você vai? Eu respondi: vou procurar uma igreja evangélica hoje. E o meu ajudante riu de mim e falou assim: você tá ficando doido, cara?
falando sozinho, aí que eu senti, eu não falei sozinho, alguém falou comigo. E o que me despertou é que essa voz me chamou pelo nome. Tinha muitos anos que eu não ouvia as pessoas me chamarem pelo nome. E aquilo ali mexeu muito comigo, e o meu ajudante falou assim, eu não sou crente não, mas minha mãe é. Se você quiser eu te levo na igreja dela. Eu falei, eu quero ir hoje. Ele falou, então eu te levo. A mãe dele congregava na igreja Maraná, Cristã Maranata, do bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Aí ele lembrou que dia de segunda era oração, sabe? Nos cultos da igreja Maranata. Aí ele falou assim, rapaz, hoje não vai dar, é oração. Eu falei, não, então eu vou noutra. Ele falou, não, mas se você quiser eu te levo assim mesmo. Aí eu fui, sabe? À noite nos encontramos, dava uns 6 quilômetros de um bairro para o outro, nós fomos de bicicleta. Cheguei lá, eu tive meu primeiro contato com a igreja, era um salão pequeno, e os irmãos lá orando e tudo. Eu não entendia nada, mas eu me sentia bem naquele lugar. Aí voltei na terça, aí já foi culto, gostei muito. Na quarta, na quinta, tinha um jovem despedindo da igreja, ele estava indo para Vitória, mudando para Vitória, e ele estava pregando assim, e eu muito atento, chorando muito, e desde aquele momento da segunda-feira que eu ouvi aquela voz, eu já não fumei mais. E eu percebi que ele ia fazer um apelo pelo gesto dele, a forma que ele estava conduzindo a pregação dele. E antes dele terminar o apelo, eu já fui. Eu fui lá na frente, enjoelhei, entreguei minha vida para Jesus, chorando muito. Eu até ganhei apelido de chorão nesse tempo lá. E a partir daí, eu nunca mais voltei atrás em relação à minha fé. Tive algumas dificuldades para firmar de fato nos caminhos do Senhor. Mais ou menos 1 ano e meio depois que eu consegui uma estabilidade mesmo na presença do Senhor. Enquanto isso, eu lutava para ficar firme. Foi muito difícil vencer o vício da maconha, sabe? Eu iniciei com 14 anos, eu já estava com 23 nesse tempo, então, mas Deus me deu a vitória. No ano de 1985, eu fui batizado no Espírito Santo e a partir daí, graças a Deus, que bacana. Eis-me aqui Glória até a Deus, hoje, para a glória do Senhor. Que bacana e que irônico, hein, pastor? Parece mesmo com a história do apóstolo Paulo. O senhor iniciando o menino nas drogas e o menino te leva para a igreja. Sim. E ele ficou na igreja? Não sei, porque tão logo ele saiu da oficina e eu perdi totalmente contato com ele. Não fiquei mais sabendo nada sobre esse moço. Me veio uma dúvida aqui, que talvez seja a dúvida de alguém ali. O senhor falou que quando ouviu falar de inferno, teve vontade de procurar uma igreja. E o senhor falou que lia a Bíblia do seu pai, que era cristão, né, católico. Mas por que a igreja evangélica? Por que o senhor não procurou a católica? O que te fez ver na igreja evangélica essa saída? Olha, é aí que eu vejo um mistério, né? Embora hoje há uma mistura muito grande nesse aspecto de religião, há hoje um esforço muito grande
entre as religiões de se unirem uma à outra. E hoje nós vivemos um tempo bastante complexo em relação a essa questão religiosa, né? O ecumenismo, depois de séculos e séculos nesta intenção de prosperar na sua ideologia, hoje ela avançou muito nesse aspecto, né? Mas nesse tempo da minha conversão, havia uma distinção muito clara, muito nítida com relação a ser crente ou ser de qualquer outra religião, né? E os que pregavam a salvação, de fato, eram só os crentes, os evangélicos, né? Tá. E isto ficou gravado. Eu embora não crente, cristão eu era, né? Pela crença no cristianismo, mas tão cedo para mim já ficou claro que salvação é só no meio dos crentes. Por isso que é importante pregar o evangelho, né? Alguém pregou o evangelho, não viu o fruto na hora, e depois o Senhor foi fruto dessa pregação. A palavra não voltou vazia. Exatamente. E uma outra coisa, pastor, que eu queria também frisar, o Senhor falou da sua dificuldade no processo de libertação no uso da droga. E a gente sempre tem ensinado, principalmente para os jovens, para as pessoas que a gente tem acompanhado, essa necessidade de um processo. Muitas pessoas chegam até a igreja e tem uma transformação imediata, mas a grande maioria tem que passar por esse processo, né? E o senhor disse que demorou o seu 1 ano e meio para se libertar das drogas, foi aquela coisa toda, mas graças a Deus está aqui hoje, né? E de lá para cá, pastor, fala para nós aqui da sua formação acadêmica, porque além de pastor, o senhor tem outros títulos que veio conseguindo, né? Através dos estudos. Sim, ô Júnior, a minha história nesse aspecto também foi uma trajetória de muita experiência e ao mesmo tempo desafiadora para mim. Por quê? Porque eu converti, como eu disse, nos anos 80. Isto se deu no mês de maio de 1983. Por isso eu disse bem no começo da década de 80. E eu sou de uma cultura, eu vim de uma cultura em que os pais empenhavam no estudo dos filhos somente até a 4ª série. Principalmente famílias menos informadas, que foi o caso da minha, né? E quando a gente formava na 4ª série, eles davam para a gente um diploma de 4ª série, e na ideia dos pais da gente, aquilo ali era uma formação, não precisava mais. Aquela foto sentada na cadeira? Isso, não precisava mais, né? Aí a gente já ia trabalhar, né, para ajudar em casa, aquelas coisas todas. E na minha família foi assim, meus pais nem tinham alcançado a 4ª série, entendeu? Meus irmãos, um só chegou até a 5ª série daquele tempo. E só que eu sempre fui muito incomodado com relação a essa questão de formação nesse tempo, uma formação primária, depois colegial, né?
eu sentia que eu não queria não queria que estivesse acontecendo comigo daquela forma, certo? Porém, eu não tive nem incentivo dos meus pais, porque eles também não tinham instrução para isso na minha vida, para isso acontecer na minha vida. Mas eu sempre fui muito preocupado com isso. Eu vivi toda a minha infância, adolescência, normal no meio de todo mundo ali, mas eu sonhava sempre mais alto, diferente, sabe? Só um exemplo, para não alongar tanto aqui, na minha terra, cidade lá de Caratinga, existia, como existe até hoje, uma extensão do exército que dá-se o nome de tiro de guerra, certo? E o tiro de guerra era com duração de 6 meses e depois um certificado de reservista com grau de como eu digo aqui para me lembrar, segunda categoria, né? E isso me incomodava, entendeu? E logo com 11 anos de idade aproximadamente, eu assistia televisão na casa de uns vizinhos lá, e eu vi uma propaganda ainda no televisor preto e branco. Eu vi uma propaganda de 3 soldados representando as Forças Armadas, um marinha, outro exército, outro aeronáutica. Eles subiam uma montanha e lá no topo da montanha cada um fincava a sua bandeira e vinha aquela propaganda, né? Um do exército, outro da marinha. Eu lembro que eu senti um arrepio naquele momento e pus no meu coração: eu vou ser do exército. E eu alimentei isso. E conseguiu. E consegui. Nem as drogas me desviou desse propósito. 2 anos. Nem as drogas me tirou desse propósito. E porque tiro de guerra, na minha visão, não era o suficiente, porque era de segunda categoria. Então eu cresci num lar assim, muito comum, mas eu sempre fui muito sonhador, sabe? Antes da adolescência eu já deitava na minha caminha e ficava pensando, sonhando em, estando casado, morar no edifício Maria Lina. Era o edifício mais alto que tinha na nossa cidade, 4 andares. E eu sonhava, eu sempre sonhei. E no tocante a formações, né, colegiais e acadêmicas, não foi diferente. Eu não estava satisfeito, sabe? Agora, eu casei. As oportunidades para mim ficaram mais difíceis ainda de estudar. Eu tentava ir para o supletivo, não dava conta e aquela coisa toda, mas eu queria estudar. Mas o que eu vou contar aqui agora, pelo menos assim, eu acho de bastante relevância pelo seguinte: eu abracei o meu chamado e Deus me deu assim, Deus me prosperou no aspecto de ganhar alma, sabe? E eu vim para aqui nessa condição ainda, 4ª série primária, sabe?
Eu cheguei aqui em setembro de 93 e quando já em 97, final de 97, nossa igreja já contava com quase 200 membros, quase 200 pessoas e muitos jovens, sabe? E os jovens daquele tempo, a maioria deles estudavam, né? Estavam no ensino fundamental, né? E migrando para o ensino médio. Eu era muito envolvido com os jovens aqui na igreja, mas tão logo eu percebi uma certa dificuldade de comunicação com esses jovens. Eles, por amor, me toleravam, mas eles estavam muito na minha frente nessa questão intelectual, entendeu? E havia assim uma incompatibilidade muito grande nesse aspecto e eu comecei a sentir isso. Eu fui tirar uma carteira de identidade em Divinópolis. A pessoa que estava lá fazendo a minha carteira me perguntou meu grau de instrução. E eu menti, cara. Falei que tinha segundo grau incompleto. Depois eu saí dali com peso na consciência. Falei, gente, mas tá difícil pra mim essa questão. Isso em 97. Uhum. Aí, quando foi no final de 97, tinha vários jovens aqui da igreja formando. Alguns nomes assim que vêm na lembrança era o Fafá, o Alan, o Daniel, entendeu? Talvez o Ed aí também, mas eu não estou muito lembrando muito bem, mas assim, eles sem eu saber, é importante eu contar isso aqui, porque foi uma experiência que para mim é inesquecível. Sem eu saber, eles pleitearam lá com a diretora deles, parece que é aqui do Antônio Martins, que eu fizesse parte da mesa na formatura deles de ensino fundamental, sabe? E eles conseguiram lá e tal, me enrolar junto com a da mesa lá, sem eu saber, e vieram numa alegria, entendeu? Falar comigo, pastor, nós conversamos lá com a diretora, eu disse, eu topo, falei, mas demais da conta. Eu não fazia ideia o que eu estava aceitando. Mas era de Deus, sabe? Era cilada. Foi de Deus. Cilada, mas foi de Deus. Foi de Deus, entendeu? Não, tudo bem. Então eles me deram a coordenada, foi ali no Araguaia. Primeira vez que eu entrei naquele salão do Clube Araguaia, sabe? Aí, chegando a hora, eu me arrumei lá em casa, totalmente despreparado, desqualificado, sem saber o que eu estava fazendo, sabe? Sem compreender a essência daquilo tudo ali, entendeu? Foi de tênis e camiseta. Rapaz, eu fui muito desencontrado para lá, sabe? E ainda mais, eu tinha acabado de comprar uma Bíblia Vida Nova, que era a maior Bíblia que tinha de estudo que saiu na época. Ela era bruta mesmo, grandona. Eu tenho levou ela. Eu tenho ela ali no gabinete, ali, sabe? E eu peguei essa Bíblia. Aí quando eu chego no salão, que eu vou entrando, até torto, rapaz, com aquela Bíblia de lado, é que eu fui sentir o ambiente. Eu totalmente despreparado. Assim. Aí cheguei, entrei, as pessoas lá, tudo com traje a rigor, bem. Aí eu comecei a cair a ficha, sabe? Aí eu fiquei muito acuado ali. Aí começaram a chamar os componentes da mesa. Eu fui o último chamado. Me intitularam no momento ali de reverendo. Né? Queremos convidar o reverendo da Igreja Batista. Lá vai eu, rapaz, com aquela Bíblia. Sentei lá do lado. E eu tinha preparado Provérbios. Que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A minha ideia era incentivar que a turma migrar para o ensino médio, sabe?
Aí eu tô ali totalmente perdido. Eles, pela graça de Deus, eles chamaram a delegada de ensino regional para iniciar ali a palestra, a fala dela. Ela foi toda preparada, né? E altamente capacitada para aquele evento. Colocou lá na estantezinha que estava lá, né, as anotações dela e começou cumprimentando todo mundo, meu nome completo, sabe? Ao senhor, fulano de tal. E eu não tinha um A anotado ali, entendeu? Eu não sabia o nome. Eu só sabia o nome do Paulo César, que era o prefeito da época. Foi o cúmulo do despreparo. Foi um absurdo, cara. Entendeu? E aí, e ela usando aquelas palavras e tudo, cumprimentando a mesa, eu falei, pronto. E agora, o que eu faço? E eu fui o segundo, fui depois dela. Para começar, eu pus a minha Bíblia, ela pesou e balançou a estante. Eu achei que a estante ia cair, corri para segurar isso. Meu Deus. E naquele nervosismo, e aqueles alunos, eles eram mais de 100, parece, sabe? Tudo ali me olhando. Eles eram uns 10, entendeu? Aí eu, todo sem jeito, olhei para trás assim, cumprimento a todos os componentes da mesa aí, com boa noite, entendeu? No Cristo Jesus. E falei, vou ler um texto da Bíblia aqui, li esse texto, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E comecei a falar, cara, sabe? Sobre a formiga, né? Na Bíblia, o que Deus queria dizer ali a respeito da formiga, trabalho, aquelas coisas todas. E virei para os alunos e falei assim, olha, vocês não podem desanimar. Vocês têm que seguir em frente. O Espírito Santo me repreendeu. Eu até engasguei, cara, sabe? O Espírito Santo falou comigo desta maneira, cara. Ô, hipócrita, você mal tem a 4ª série, tá mandando os outros aí. Rapaz, eu dei aquela engasgada assim e falei com o Senhor em espírito. Falei, Senhor, se eu me livrar dessa, eu vou ser o primeiro a matricular ano que vem. Deus ouviu essa oração, senhor. Deus me livrou porque me trouxe a lembrança, uma leitura que eu fiz do livro Ensinando para Transformar Vidas. E uma parte lá que me chamou muita atenção foi a experiência de um aluno e um professor. Os dois eram vizinhos, um morava de frente para o outro. E eles iam juntos para a escola e voltavam juntos à tarde. E esse aluno ficava encabulado com o comportamento do professor, porque ele entrava num determinado gabinete, acendia uma lâmpada e adentrava a madrugada dentro, sabe? Isso despertou curiosidade nesse aluno. E o aluno falou com ele mesmo, consigo mesmo. Falou, olha, um dia eu vou perguntar àquele professor por que ele estuda e não para nunca. Um certo dia o professor convidou ele para almoçar na casa dele, sabe? Aí ele falou, é nesse momento que eu vou fazer essa pergunta. E na hora lá do almoço ele fez a pergunta. Ele virou para o professor e disse assim, professor, por que o senhor estuda, parece que não para nunca? O professor virou para ele e disse assim, meu filho, eu quero que meus alunos bebam das águas correntes de um rio e não das águas paradas de um açude. Bonito, hein? Aquilo ali mexeu comigo, rapaz, e Deus me trouxe a lembrança, eu falei agora. Aí eu falei na hora assim, eu quero deixar aqui uma historinha que eu li certa feita, e eu quero dedicar aqui aos professores. Mesmo não tendo instrução, o senhor já gostava da leitura, do hábito da leitura. Demais da conta. Aí, quero deixar aqui aos professores, diretores presentes aqui,
uma leitura que eu fiz de um livro e tal, e contei essa história na aula. História linda. Cara, no final, Ezra, desde a delegada de ensino até a última professora lá fizeram fila para me cumprimentar. Que bacana, Deus te honrou ainda. Deus me honrou e eu, de fato, eu fui o primeiro a matricular. Repete a frase aí, pastor, bonita. Como é que é? Meu filho, eu quero que meus alunos bebam das águas correntes de um rio e não das águas paradas de um açude. Aí todos me cumprimentaram, me parabenizaram, e eu saí dali respirando. E no primeiro dia que abriu a matrícula no SESI, eu fui lá e matriculei na 5ª série, entendeu? No EJA, sabe? E cumpri ali meu voto com Deus, que me livrou daquela situação. E não parou mais. E assim eu iniciei meus estudos. Da 5ª eu gostei, aliás, do ensino fundamental eu gostei muito, fui para o ensino médio e num período de 3 anos eu concluí ensino fundamental e médio aqui no SESI, e aí já fui ganhando, sabe, ânimo, interesse, e eu tinha um curso básico de teologia, me inscrevi numa faculdade teológico CETEF de Curitiba. O diretor lá me aceitou fazer o bacharel para depois apresentar o documento do ensino médio antes de formar. Aí eu consegui formar no ensino médio 6 meses antes da faculdade teológica. Quando eu terminei a teologia eu já tinha o ensino médio, deu tudo certo. Aí eu consegui o meu primeiro diploma de bacharel em teologia pelo CETEF. Aí a história é longa, né? Nós não temos tempo aqui. Mas quais outras formações o senhor conseguiu depois? Rapaz, teve outras, né? Tive sim. Lá no ensino médio do SESI, eu fiquei impactado com a Jaqueline, que era professora de história, e eu ficava encabulado de ver como que ela ministrava aquela aula, e passei a ter interesse por história, sabe? E logo que eu concluí esse bacharelado em teologia, eu passei a pesquisar uma faculdade de história para cursar história. Só que de manhã, eu só podia estudar de manhã, não tinha aqui por perto nenhuma faculdade, só tinha à noite de história, sabe? Aí eu, no meu gabinete ali, o Antônio Vander, né, conhecido como Pacheco aqui da igreja, foi no meu gabinete conversar comigo. Eu contei para ele essa dificuldade aí de encontrar uma faculdade de história e tal. Ele virou para mim assim, na maior naturalidade, e usou essas palavras comigo. Ô, seu pastor, você tem que ser doutor, rapaz. Tem que fazer direito. Aí que eu falei, ué. E tinha direito na Unipac ali de manhã. Eu fui levar a Eliane no correio, minha filha, para fazer inscrição de vestibular de enfermagem lá. E pensando naquelas palavras do Pacheco, aproveitou a oportunidade. Falei, Eliane, me inscreve aí no vestibular de Direito. Eu até não sabia se eu ficava lá, porque era em 2 etapas, né? Manhã e tarde, se eu vinha pra cá e depois voltaria lá pra buscar ela e tudo. Eu falei, faz pra mim aí. E nós fizemos juntos. Ela foi pra uma sala, eu fui pra outra. E no final da tarde, eu lembro que aí que eu descobri que tinha uma prova em língua estrangeira, sabe? E pronto, e agora? mal português, né? Aí eu me arrisquei lá com espanhol e deu para alcançar uma nota, né, suficiente lá. Resumindo, quando veio o resultado, uma semana ou 2 depois, eu tive o resultado positivo, que eu passei no 46º lugar em 60. E
E assim, perguntei à minha filha se ela tinha conseguido, ela falou que não. Eu falei, então dei tchau pra ela, minha filha, então não vou me realizar em você, mas vou me realizar em mim mesmo. Partir pra cima, sabe? Nós encontramos na mesma universidade 6 meses depois, né? Que ela alcançou lá e nós fomos estudar juntos. Mas assim, foi aí que eu cursei direito. No ano seguinte, eu fui fazer um cursinho para a prova de OAB. Nos ofereceram lá um acréscimo de meses ali, aceitando as matérias do cursinho para uma pós-graduação em Direito Trabalhista. Eu aproveitei, estudei o ano todo também seguinte, né? Fez Direito Trabalhista? Peguei essa pós de Direito Trabalhista, mas nunca esqueci História, sabe? Aí eu formei... Você concluiu História? Sim, eu formei em 2007 no Direito. Em 2010 eu iniciei pela Uniub, em Belo Horizonte, o curso de licenciatura em História. Aí em 2015 eu colei grau em História e, aproveitando as oportunidades, eu fiz uma pós em Ciência da Religião, lá em Belo Horizonte, pela Faculdade Unida. Sempre aproveitando as oportunidades. Sempre aproveitando. E por último, eu, em 2000 e meado do ano de 2017, eu iniciei na PUC um curso, uma pós-graduação em Teoria e Filosofia do Direito. Em novembro, 6 de novembro de 2019, eu passei pela banca examinadora e concluí também uma pós em... Que legal! em Teoria e Filosofia do Direito. Esse é o meu pastor, é o cara. Até aqui Parabéns, Deus tem abençoado. Aquele menino pobre e humilde que saiu lá de Caratinga, cheio de sonhos, conseguiu fazer muita coisa. Graças a Deus. Conseguiu se tornar um grande homem, né? Graças a Deus. Grande nesse aspecto. Não, sim, claro, no aspecto humano. De subir uns degraus, no né? aspecto humano, assim. Uma condição inferior, com muita dificuldade, conseguiu concluir tantos cursos e ter essa sabedoria. E sem contar que a gente está falando aqui da trajetória do homem Darcy, né? Do menino que saiu lá de Caratinga. Exatamente. Mas o homem Darcy virou pastor Darcy. Quantos anos de ministério já? Olha, eu iniciei em 1986. 36. Tá dando aí. 36 anos. 36 anos. Fiz a conta rápido, porque a Leila é de 86. Ah, é? Não é que eu sou bom de matemática, não. Ficou fácil. Pastor, e o legado hoje? Quantas igrejas o senhor já abriu? Hoje a Igreja Batista Cristo Vive tem quantas? Olha, nós chegamos ao número de 22 congregações, né? 23 com a sede, mas devido às circunstâncias inesperadas aí, eu parei com a igreja, com a congregação que estava em Itaúna. Então hoje, se não me falha a memória, nós contamos com 22 ao todo, né? Pastor, então é um grande legado também, né? Pastoral. O senhor é pastor de pastores. Mas mesmo assim, o ancião pastor Darcy, né? Já experiente, que já viveu, que aconselha pastores, aquele menino que sonhava ainda está aí dentro, né? Sim. O senhor tem algum sonho ainda que o senhor pensa em realizar nessas questões tanto seculares aí, né? Algum ensino a mais, e também na área ministerial, na área pastoral? O senhor ainda sonha com algo assim? Olha, eu sempre
carrego comigo um desejo de cursar mestrado. Um mestrado, seja na área do direito ou de história, porém, eu sempre fui barrado na questão da língua estrangeira. Eu tenho muita, mas muita dificuldade, entendeu? Já tentei algumas vezes aprender, mas ainda não consegui vencer essa barreira, não. Tem que mudar para fora, mudar para fora. Mas assim, eu ainda sonho. Se Deus abrir uma porta para mim, eu pretendo fazer algo mais. É melhor para mim do que parar, sabe? Que legal. Tem que continuar sonhando, né, pastor? É. Eu lembrei do apóstolo Paulo, que mesmo na velhice dele lá, não chamando o senhor de velho, né, experiente, mesmo ele na sua velhice, ele tinha um desejo de aprender mais a palavra, de ler, de estar se instruindo. Agora, pastor, o ponto principal, né, desse podcast, na verdade, é falar sobre a Bíblia de um modo simples. A gente ouviu muito da sua vida, da sua trajetória, de sucesso, mas a gente quer falar um pouquinho também dessa questão bíblica, da simplicidade na pregação. E eu acredito que o senhor é a pessoa certa para falar disso. E eu tenho assim eu tenho autoridade para falar disso porque o senhor foi meu professor no seminário teológico. E o pastor Darcy, quem já viu ele pregando aí no YouTube, as pregações dele são muito simples, muito fáceis de entender, uma criança entende, um teólogo entende, ela é inclusiva nesse sentido. Mas quem te conhece na sala de teologia sabe que o senhor não é essa simplicidade toda. E eu lembro, eu tenho uma experiência, pastor, que me marcou muito. Foi uma das primeiras aulas que o senhor nos deu, e o senhor fez a pergunta para nós assim sobre o que era pecado. E a gente começou a responder: pecado é transgredir a lei de Deus, pecado é errar, isso aqui, fazer isso, fazer aquilo. E o senhor só calado ouvindo. Não sei se o senhor lembra disso. Aí, e todo mundo falando e a gente esperando que o senhor desse um ok. Não, tá certo, essa resposta tá boa. E o senhor calado, olhando pra gente. Aí de repente o senhor falou assim: ó, não tá boa essas respostas de vocês não. Aí a gente vai, porque a gente tá errado e tal. Aí o senhor falou assim: não, vocês são teólogos, vocês têm que responder como teólogos. Aí o senhor começou a responder para nós o que é pecado. O senhor foi lá no termo original grego que Paulo usou. Paulo falava de errar o alvo. E o senhor foi instruir a gente ali e falou assim: o teólogo, ele tem que fazer teologia, ele não pode dar uma resposta simplista. Então isso me marcou muito, esse momento. E esse Darcy professor é diferente do Darcy que prega. O Darcy que prega, ele tem uma mensagem simples, de fácil compreensão. E esse é o foco principal do CVCast. É trazer a Bíblia de um modo que as pessoas vão entender. Então, primeiramente, pastor, assim, nessa arte de pregar, qual o caminho para ter essa pregação acessível? Wesley, eu sempre me apeguei a uma fala de Abel Langston, quando ele vai trazer uma definição de Deus. Ele define Deus de uma maneira muito simplista, né? E no entanto é um papa na teologia, né? Quando ele vai dizer que Deus, ele é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas. Ele simplesmente deu uma resposta teológica, mas simplesmente dizendo quem Deus é e o que Deus faz, né? E numa das sequências da fala dele, ele diz assim que ao finito é impossível discernir o infinito, entendeu? Então, uma vez que nós não conseguiremos jamais definir o infinito, discernir o infinito,
entendeu? Melhor para o pregador é colocar-se na dependência do Espírito Santo, entendeu? Então, a arte, trazendo isto para uma fala teológica ou falando teologicamente, né? O pregador, ele precisa, além de muitas outras, principalmente um conhecimento geral das Escrituras, ele precisa de duas ferramentas fundamentais para pregar na teologia, que é uma boa hermenêutica, que é a arte de interpretar, e uma boa homilética, que é a arte de falar bem, né? A arte de pronunciar, né? E essas duas ferramentas eu entendo que é o suficiente para o pregador usar da teologia. E as demais coisas para atuar como pregador, a principal delas é a dependência do Espírito Santo. Então, por eu ter aprendido com meu discipulador a pregar movimentando no altar, eu não pude me dedicar a uma pregação baseada em esboço, entendeu? Eu faço esboço, mas eu faço um esboço em casa ou no meu gabinete e transfiro esse esboço para minha memória. Eu dedico a estudar, eu procuro pregar temas e assuntos que eu conheço, entendeu? Porém, o ficar na dependência do Espírito Santo lá, assim, lá que eu digo, no altar, né, onde a gente está pregando, é a forma mais original de Deus falar à igreja através do pregador, através do profeta, né? Por quê? Porque se é Deus que vai falar à igreja, se o pregador ele é um mero instrumento ali nas mãos do Senhor, mas a mensagem vai ser transmitida pelo Espírito Santo, entendeu? O melhor a se fazer é ficar na dependência do Espírito Santo e não se preocupar tanto, entendeu? Com seguir o esboço. Seguir o esboço e se preocupar tanto com o público ali presente, entendeu? Porque eu já vivi momentos, de vez em quando vivo, de ter que fazer uma oratória usando expressões mais, como que eu vou dizer aqui, mais clássicas, né? Porque o português ele se divide em dois: o português simples e o português clássico, né? O português clássico é esse que o orador compreende que precisa aprofundar mais no dicionário, entendeu? Expressar de forma mais abrangente, mais intelectual. Isso vai depender também da plateia, né? Da plateia. E eu sempre consegui, antes de fazer minhas pregações ou uma oratória que seja, eu sempre consegui fazer esse diagnóstico, sabe? Essa avaliação, para quem eu estou falando, entendeu? Com quem eu estou falando. E quando se trata de pregar,
não há muita aceitabilidade num público que se apresenta para ouvir uma mensagem pregada. Não há uma aceitabilidade muito grande de um português clássico, entendeu? Porque a natureza do evento, a natureza, entendeu, de um culto, ela tem uma característica de simplicidade. Eu aconselho, eu adotei isso para mim e eu prego muito naturalmente. Eu não tenho a preocupação ao pregar de fazer colocações, de me sentir obrigado a fazer colocações com expressões muito cordiais, mais elevadas, entendeu? Até quando eu faço isso, a minha esposa depois fica brincando comigo, mas meu quiabo, hein, que a coisa toda. Mas assim, como a natureza de um culto, o público que frequenta uma igreja, entendeu? Ainda que ela pertença a uma sociedade elitizada, se ela vai na igreja, automaticamente ela espera do ambiente de igreja ser um ambiente simples. Entendeu? Então, o povo que frequenta um culto não vão atrás dessas coisas. Eles vão, quando vão assistir uma palestra de uma pessoa renomada, entendeu? E um coach, alguma coisa dessa natureza. Mas quando se vai para a igreja, o ambiente não proporciona essa questão, entendeu? De glamour, sabe? E tudo. Então, de fato, não se espera de um orador, mas espera-se uma mensagem concisa, que tenha princípio, meio e fim. O que impressiona o ouvinte que vem para a igreja é a mensagem da cruz, que é simples. Cruz simples. E eu mesmo, inevitavelmente, eu acabo pregando, contando testemunho, essas coisas todas. Atrai a atenção da pessoa. São chamativos, entendeu? São chamativos. O intuito, pastor, desse podcast é justamente no decorrer das nossas falas, dos depoimentos, é trazer compreensão para as pessoas acerca da Bíblia mesmo, de textos e tudo. E o senhor é um exímio pregador do Evangelho. O senhor sabia que 99,9% das suas pregações é sobre o Evangelho? Sim. Eu já abro a Bíblia no Evangelho. Quando você vai pregar lá, eu já abro, vai falar de um Evangelho. Aqui, e essa mensagem... Aqui na igreja eu tenho um observador antigo nesse aspecto, que é o Gilvan, genro do nosso evangelista prefeito, né? Ele sempre fez essa observação comigo, quando a gente conversa, diz ele que de 10 pregações minhas, 8 no mínimo não é mais. Poucas vezes eu lembro de ver o senhor pregando o Velho Testamento, mas é isso, a mensagem de domingo principalmente, né? A mensagem do culto, quando ela é a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, ela é de fácil entendimento mesmo, de fácil digestão na compreensão das pessoas. Eu fico muito feliz quando eu vejo que o senhor vai pregar e eu já bloco no Evangelho, até porque o Evangelho ele não tem também, ele não tem tantas questões teológicas e doutrinárias quanto, por exemplo, as cartas de Paulo, Apocalipse. Sim. O Velho Testamento vai ter um contexto cultural maior, apesar de que o Evangelho também tem. Mas aqui, pastor, para a gente encerrar também, mas assim, falando de algo específico da Bíblia, que não seja esse texto. Eu sei que tem um texto da Bíblia que o senhor gosta muito. Aqui lá lá do Lava-Pés, né? 15:3? 13? É o 13:7. 13:7. O que eu faço agora, tu não sabe. Não saberás.
Não saberás tu agora, mas saberás depois. Esse texto eu sei que o senhor gosta muito. Tem um outro texto que te chama muita atenção para a gente explicar ele rapidamente aqui para quem está ouvindo. Um texto do Evangelho, né, de preferência. Tem sim. Entre tantos textos, né, eu gosto muito de quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer assim que buscai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Entre várias, né, eu gosto desse texto porque quando Paulo escreve aos Romanos, ele depara com um povo, né, os romanos, que tinham dificuldade de aceitar o cristianismo, entendeu? Principalmente em se tratando de salvação, entendeu? De salvação. E Paulo, preocupado com isso, ele ensina aos romanos a buscar, entendeu? Uma vida cristã. Uma vida cristã de forma a compreenderem que por esta vida cristã é que eles serão salvos. Aí ele vai dizer lá que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não anda segundo a sua própria vontade, mas na vontade do Espírito Santo. Eu gosto desses temas. Bacana, pastor, bacana. E são mensagens assim que refletem a luz do Evangelho. Sim. Né? E então, pastor, para a gente encerrar, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha aqui. Eu quero te fazer essa pergunta. Na época que o senhor começou a estudar, o senhor sentiu a necessidade de estudar, porque o senhor viu que havia uma disparidade intelectual entre o senhor e o rebanho, correto? Correto. Hoje, que necessidade o pastor presidente Darcy observa o que seria importante hoje? O senhor faz essa análise do que é urgente agora para nós, do que o senhor, do que nós precisamos fazer com urgência nesse momento? O que eu vejo de urgência para a igreja desse momento, né, principalmente para nós, é resgatar a mensagem salvífica, entendeu? E resgatar também o desejo de ser salvo, o desejo de ir para o céu, entendeu? E mostrar à igreja desse tempo, dessa geração, que o céu e o inferno é fato, entendeu? Porque hoje o mundo está se tornando por causa, entendeu? Do avanço científico, entendeu? Da facilidade que há de ter posses, ter bens, entendeu? A facilidade que há de ter acesso à medicina, à saúde, essas coisas todas, isso tem afastado a esperança das pessoas, entendeu? De uma outra vida melhor, entendeu? Ou seja, de uma vida eterna com Deus. E
depois do advento do neopentecostalismo, aquela igreja que tinha como prioridade viver uma vida cristã para ser salvo, entendeu? Migraram-se para viver uma vida cristã para esse mundo, ter coisas, para essa vida, né? para ter e ser, entendeu? E o evangelho é muito simples e claro quanto a isso, entendeu? Se nós que cremos no evangelho não tivermos a esperança de um dia subir para ir morar no céu, esse evangelho é anátema. É verdade. Então precisamos resgatar a esperança da glória, né, pastor? O desejo de morar no céu. É importante essa fala do Senhor. Eu outro dia conversava com o Pedro, meu filho, e eu contava para ele do que vai existir no céu, das ruas de ouro, para tentar aguçar nele esse desejo de morar no céu. Sim. E quando eu oro muito para ele à noite, eu oro e peço a Deus que ele tenha experiências espirituais desde pequeno com o Senhor. E que esse seja o sentimento de todos aí que estão nos ouvindo, né? De resgatar, de reviver essa esperança de um dia morar no céu, de compreender que o Evangelho, a essência dele não é para essa terra. A essência do Evangelho é para uma vida futura. Sim. Essa dificuldade que o pastor disse que os romanos, principalmente, tinham de compreender quando Paulo falava. Então, para você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe. Esse foi o nosso primeiro CVcast. O convidado mais do que especial aqui, o nosso pastor Darcy. Eu já estou me despedindo de vocês. E, pastor Darcy, o senhor vai dar a bênção final aí. Sim. O meu tchau já foi dado. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe sua vida. Continuaremos orando pelo pastor. Ore pelo pastor. Sempre bom orar pelo pastor. Que o senhor continue tendo sonhos, continue tendo discernimento de compreender a necessidade da igreja. E que esse coração grande aí. Cabe mais ovelha ali nesse coração, pastor? Cabe muito. Cabe? Então pode vir, não pode? Pode. Pode vir, cabe mais. O pastor, ele é um pastorzão de verdade mesmo. Então, é ovelha, pode vir. Pode ir. Vamos lá. Eu quero, antes de tudo, agradecer a Deus, em primeiro plano, por essa oportunidade. Agradecer a você, Ezra, por todas as considerações feitas aí quanto à minha pessoa. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. E dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E que eu quero orar nesse momento a Deus pela sua vida, Esdras, pela vida de todos os ouvintes, né, nesse momento. E que, se Deus nos der outras oportunidades, encontraremos novamente para a glória do Senhor. Com certeza, vamos gravar mais. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do Esdras, que tomou essa iniciativa, e também pela vida de cada ouvinte nesse momento, cada lar aí representado. Que o Senhor Deus possa abençoar e que a mensagem salvífica, a mensagem principal do Evangelho, que é a salvação daqueles que creem, seja cada vez mais viva e constante no coração de cada um. Toma, Jesus, a nossa cidade em tuas mãos. Toma, Senhor, a nossa nação em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, seja com esses dois países em conflitos, a Rússia e a Ucrânia. Pai, interfira naquele negócio, Pai, e
Salva-nos, Senhor. É o que eu te oro e peço para a glória do seu nome. Amém.